Perfeito. Então, a gente vai falar um pouquinho do código da amizade. A gente vai trazer alguns aspectos bem rápidos para a gente aumentar melhorar as nossas conexões. Gente, o cérebro ele leva menos de meio segundo para detectar traços de confiança. Por isso que não é tão importante que você saiba aquilo que você está falando. Tá? Não é que não seja importante, não é tão importante. O mais importante é que você pareça confiante. Por que a gente está dizendo isso? Porque a gente erra, porque memória falha. Então, não tem problema. Mas quando você se apresenta de forma confiante, até mesmo um erro, uma falha, uma gafe, pode ser revertido. Não está passando na minha tela. Peraí. Então, nós somos animais sociais, tá? Nós somos programados para buscar os nossos semelhantes. Isso acontece em todo o reino animal, não é diferente conosco. Então, na savana africana, isso aumentava as nossas chances de subir na cadeia alimentar. Hoje, nós vivemos numa cadeia alimentar. Sempre. A nossa vida social, a nossa vida de trabalho, a nossa vida de carreira, a gente está tentando sempre fazer o quê? Subir na cadeia alimentar. Por isso que é muito importante nós estarmos conectados. E a pandemia nos mostrou o quão isso é importante. Então, com o advento das redes sociais, fazer amigos reais tem se tornado cada vez mais difícil, né? Altamente estressante e até mesmo apavorante. Isso se dá pela diminuição da nossa capacidade de ler as pessoas face to face. O que quer dizer isso? Nós passamos muito tempo olhando para uma tela. E outro dia aconteceu de forma muito interessante. Eu marquei uma reunião com uma pessoa, estava frente a frente, e ela, enquanto ela falava comigo, ela ficava mandando mensagens e olhando. E eu parei e disse, acho que você não está interessada. Eu falei mesmo, acho que você não está interessada no que eu tenho para te falar. Então, vamos fazer o seguinte, a gente marca outro dia e expressei a pessoa. Ela ficou meio constrangida, mas às vezes a gente precisa fazer isso. Ou a gente tomar esse cuidado para a gente não ter um constrangimento dessa parte. Porque é o que eu estou emitindo. E nós estávamos numa conexão de negócios. Obviamente, eu não fiz negócio nenhum com ela. A neurociência afirma que a capacidade de ser feliz é determinada pela qualidade nas nossas relações sociais, não pela quantidade. Nas redes sociais, nós temos milhares de amigos, mas nós conhecemos quantas pessoas? Nós nos relacionamos com quantas pessoas? Eu não estou falando de interação, estou falando de relacionamentos. Então, interagir é um primeiro passo para se relacionar, mas não é uma relação. Então, eu não tenho amigos, eu tenho conexões nas redes sociais, é diferente. Tá? Então, nós precisamos criar relações. E isso a gente faz nos conectando de forma, interessando de verdade pelas pessoas. Tá? Não é uma curtida que vai fazer com que eu crie uma relação. Então, eu vou trazer para vocês alguns sinais que a gente pode utilizar para, tanto pessoalmente, tá, quanto virtualmente. O que são os sinais? Nós, quando chegamos num ambiente, seja virtual ou presencial, nós fazemos um scan. Nós temos o scanner. Então, nós escaneamos, o nosso cérebro ele vai escanear o ambiente. Tanto que nós sentimos, às vezes, uma simpatia por algumas pessoas e uma antipatia por outras pessoas, que a gente nem explica direito. Uma conexão maior com uma, porque são sinais amistosos ou inimigos que a pessoa está emitindo. Tá? O nosso cérebro, lembra? Ele leva menos de meio segundo. Isso é um estudo científico apresentado por Alexandre Todorov.
Vocês podem depois pesquisar, tá? Tem um livro fantástico sobre isso, ele fala, tem até, se não me engano, tem até uma palestra no TED, ele fala muito sobre isso, tá? Então, vou falar de sinais amistosos que nós podemos utilizar, tá? E vocês podem aprender a observar também. Sobrancelhas levantadas. Isso acontece muito rapidamente. Sempre que observem, fiquem atentos. Eu faço muito isso na academia, né? Quando as pessoas se cruzam, eu estou conseguindo olhar as pessoas. Esses sinais, ela aparece. É muito rápido esse levantar de sobrancelha. Quando nós... Eu vou até tirar o óculos para vocês verem. Quando a gente não gosta de alguma coisa, ou a gente estranha, como é que a gente faz? A gente faz assim, ó. Nós franzimos, certo? E quando, observe, quando a gente vê alguém que a gente gosta, ou tem alguma conexão, a gente faz. Vocês podem ver, ó. A gente, automaticamente, a gente ergue as sobrancelhas. Claro que vocês podem treinar depois esses sinais, para que eles fiquem, não só quando eles acontecem automaticamente, mas vocês usarem a favor de vocês. Inclinação da cabeça. Geralmente são as mulheres que inclinam a cabeça. Há um estudo bem interessante que mostra que mulheres que falam assim, sempre, elas têm uma tendência aí, eu já estou entrando um pouquinho para psicologia, de quererem ser boazinhas, tá? Não é consciente, tá? Eu não vou entrar nos detalhes, mas por quê? Porque quando você inclina a cabeça, você está mostrando, agora, trazer a parte genealógica disso, você expõe a sua jugular. Quando nós nos sentimos ameaçados, a gente faz isso. A gente se encolhe, a gente protege a jugular. Porque um corte na jugular tira a nossa vida em poucos segundos, ou em pouquíssimos minutos, certo? Então, por isso, quando eu faço esse movimento, eu estou mostrando confiança, eu estou me abrindo para essa pessoa. E o mais poderoso de todos é o sorriso real. Essa foto do George Clooney mostra esse sorriso cheio de pés de galinha, um sorriso real. Há também, no caso dos homens, quando chegar no ambiente, que é o levantar de queixo, que mostra dominância. Os homens fazem isso, inconsciente, muitas vezes, que é para mostrar dominância, força, poder. Não é muito, é só um pouquinho. Tá? Então, o sorriso, ele abre portas, mas é o sorriso real. É possível treinar um sorriso real? É possível treinar, porque nem sempre a gente está com vontade de sorrir, mas estar muito atento, porque o sorriso, esse sorriso que puxa daqui para cima e faz com que os pés de galinha apareçam, ele é um fortíssimo sinal amistoso. Então, isso realmente abre portas. Agora, se você chega em um lugar e você faz... Ó, olha a diferença. Tá? Não, os olhos não sorriem. E isso a gente tem que estar muito atento. Porque a pessoa pode não entender nada de linguagem corporal, mas o cérebro capta. Todos nós captamos. Olhar nos olhos é um poderoso sinal amistoso, se você não exceder mais de um segundo. Olha só, um segundo, é muito rápido, né? Sustentar o olhar por mais de um segundo, encarando uma pessoa, pode ser considerado uma invasão do seu espaço pessoal, mesmo que você esteja a uma distância considerável. Olha, interessante. Por que eu coloquei todo esse texto? Sabe por quê? Porque as pessoas não sabem, mas, assim, nós temos a nossa chamada bolha, uma bolha do nosso espaço pessoal. E você já percebendo, quando alguém dá aquela encarada em vocês, parece assim que você se sente assim, ameaçado, você se sente constrangido, exatamente isso. Mas existe uma técnica que você pode fazer, encarar a pessoa e fazer um movimento assim, com a cabeça, você sustenta o olhar e movimenta a cabeça sem tirar. A pessoa tem a impressão que o contato visual foi interrompido
Isso demonstra confiança. Olha que interessante. Tá? Você gera uma coisa, você consegue gerar uma conexão. Só que isso você precisa treinar. Tá? Mas tudo isso é possível com treino, gente. Tá? Então, quando você sustenta um olhar, você também pode estar, tem que ter muito cuidado, porque a pessoa pode interpretar de forma errada, não só como um sinal inimigo, mas como um sinal de interesse, às vezes até sexual. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso, com essas encaradas. Geralmente é isso que acontece, né? Porque quando dá aquela encarada assim. A linguagem corporal confiante. O Mário que fez os meus slides, e eu gosto muito dessa imagem. Eu não sei quem assistiu Suits, o Harvey, ele tem uma postura confiante. O personagem dele tinha que ser um homem confiante, muitas vezes até arrogante, mas ele sabia o momento de se apresentar confiante e se apresentar e mostrar a sua arrogância, porque existe uma diferença muito grande entre confiança e arrogância, tá? Então, quando você chega em algum lugar, principalmente lugares que você vai para se relacionar que você não conhece muito bem, é natural que nós nos sintamos um pouco desconfortáveis, né? Caminhe como se tivesse um lugar para ir ou algo para dizer. Então, peito estufado, os braços ao longo do corpo, passos firmes, cabeça levemente erguida, levemente, tá? Isso é muito, muito importante. Ao parar, mantenha a sua postura aberta, os pés ligeiramente afastados um do outro e sem falar muito rapidamente, nem muito devagar, sem afetação, sem querer ser quem você não é. Quando você coloca as mãos na cintura, você aumenta a sua envergadura. Eu coloco isso, mas tem que ter muito cuidado, porque olhem essa imagem e veja como o Obama apresenta uma postura de poder, porque realmente são as chamadas posturas do super-homem, da Mulher Maravilha, que são posturas de poder. Só que às vezes tem que ter muito cuidado, que você pode intimidar, não é a intenção, certo? Evite cruzar os braços, enlaçar ou juntar os pés, colocar objetos entre você. Quando você está com alguma coisa, coloque de lado, ou se você ainda está segurando, mantenha aqui. Se você coloca na sua frente, você está passando a mensagem de que eu quero me manter afastado de você. Mulheres, principalmente a bolsa, quando a gente puxa a bolsa aqui, isso são sinais de insegurança, de intimidação, que às vezes pode estar acontecendo. Então, como eu quero passar essa imagem? Então, quanto menor você aparecer, mais insegura vai passar. Então, abra a sua postura. Rapport. Vocês já devem ter ouvido muito falar em rapport, e rapport é muito poderoso, né? Que é o espelhamento, tá? Você espelha seu interlocutor e vai conduzindo. Só que perceba que muitas vezes que você está com alguém, você está sem querer sendo conduzido pela outra pessoa. Você está num espelhamento, numa conexão tão grande com o outro, que quando você percebe, você está exatamente como a outra pessoa. Mas se a pessoa não estiver tão conectada com você, você pode ir conduzindo-a devagar, muito discretamente, para que você possa fazer com que ela vá se abrindo. A regra de ouro do código da amizade. Eu adoro essa imagem, né? Porque eu sou apaixonada por cachorro. Faça as pessoas se sentirem bem com elas mesmas. Isso é mais importante. Nós somos extremamente egoístas, egocentrados. Nós temos um ego gigante. Nós queremos aparecer, nós queremos falar, nós queremos ser o tempo todo. Isso é do ser humano, tá? Até porque, como eu disse, como nós sobrevivemos a essa selvageria que a gente vive, muitas vezes é necessário, só que às vezes a gente se perde. Então, elogie genuinamente as pessoas.
Não minta, pois a pessoa conhece seus próprios defeitos e virtudes. Não bajule. Bajular é terrível, é terrível. Não bajule ou a pessoa reagirá negativamente a seu investido. Isso, principalmente para quem está fazendo vendas. Às vezes a pessoa fica bajulando o outro. Gente, é tão desagradável. Coloque-se na situação, muitas vezes, de como você se sentiu, né, ter passado por isso. Interessar-se genuinamente pelas pessoas. A linguagem corporal, ela começa e termina em você. Só que você conduz a dança. Fale menos e ouça mais sobre o outro. Ouça sobre o outro. Aprenda a ouvir mais e falar menos. Você não tem noção de quanto que as pessoas dão informações valiosas se você aprender a ouvir as pessoas com real atenção. O Alexandre falou uma coisa muito interessante ali, com questão de fazer negócios, de fazer network, ele sempre fala isso. Network não é fazer vendas, network é criar relacionamentos. Você pode criar relacionamentos e amizade. E os negócios podem acontecer naturalmente, ou às vezes a pessoa não faz negócio com você, mas ela vai te indicar. Por quê? Porque nós fazemos negócios com quem nós gostamos, com quem nós confiamos. Então, é isso que nós precisamos primeiro gerar nas pessoas. Como que você faz isso? Incline-se levemente na direção do interlocutor. Acene algumas vezes com a cabeça para deixar claro que você o está escutando. Todos nós gostamos de atenção. Se você quer fazer a pessoa gostar de você, então assuma que é sempre sobre o outro, não sobre você. E isso se faz virtualmente e pessoalmente. E nós, como eu disse lá no início, nós estamos tendo um problema de vício muito grande, porque nós estamos mais centrados nas pessoas que estão nesta maquininha do que as pessoas que estão na nossa frente. Então, nós temos que tomar esse cuidado muito grande. Né? Com o advento das redes sociais, nós temos passado muito tempo interagindo, porque a gente precisa interagir pelo celular, pelas redes sociais, mas temos que tomar um cuidado muito grande. Outro dia eu estava no restaurante e eu achei interessantíssimo. Aliás, várias vezes isso acontece, mas eu acabo sempre fazendo essa análise. Tinham quatro casais sentados, sem mentira nenhuma. Estavam os quatro com o celular. Sentados num lugar lindíssimo, ninguém estava olhando nem para a paisagem, nem um para o outro, estavam os quatro, não foi um minuto. Os quatro, assim. Eu me deu vontade de levantar e estapear os quatro, juro para vocês. Tá? Então, assim, nós estamos vivendo uma questão de vício, e vício deve ser tratado. Então, não vamos demonizar a tecnologia, mas vamos utilizá-la da melhor forma possível. Como criar pontos de conexão? Tá? Isso você pode fazer na rede social, pessoalmente. Como é que você inicia um relacionamento? Tá? Crie pontos, descubra pontos de conexão. Tá? Por exemplo, a Gabriela, que eu não, acho que ela não entrou, mas eu tive conversa com ela, nossa, a Gabriela é de Pomerode. Um dos pontos de conexão é que eu falei para ela, gente, eu adoro Pomerode, aí contei para ela algumas histórias de Pomerode, que eu estive várias vezes. Isso é criar pontos de conexão, sabe? Então, isso, você veja que a pessoa gosta, coisas que vocês têm em comum. E isso é poderosíssimo. Por quê? Porque nós criamos, lembra? Nós criamos traços de confiança. E aí a pessoa vai se abrindo. Você não precisa ter uma relação de anos, mas quando o meu cérebro entende essa confiança, ele começa a se abrir para isso. Tá? Então, por exemplo, eu gostei muito da Cleice, nós estávamos conversando, coisa e tal, olha só como é interessante, né? A gente estava conversando antes, eu já logo pensei numa pessoa para indicar. Se eu não tivesse gostado dela, eu não tivesse criado nenhuma conexão, eu poderia saber, mas eu não ia. Não nesse momento, talvez depois.
Mas imediatamente, quando ela falou, eu disse, nossa, tem alguém para te indicar. Então, por quê? Porque houve uma conexão, sabe? Então, isso é muito importante. Gente, falar de coisas positivas. Não entre em assuntos polêmicos. Não entre em assuntos polêmicos, sabe? Ainda mais no momento que nós vivemos de muita polaridade, cada um com seus problemas, cada um com as suas ideias. Vamos falar de coisas positivas, levar as coisas positivas, porque a negatividade ela é contagiosa. Você começa a falar negatividade, ela só é ladeira abaixo. Chame as pessoas pelo nome. Isso cria uma conexão poderosíssima com as pessoas, porque elas amam ouvir o som do próprio nome. Tá? Então, pergunte o nome das pessoas, repita para elas e depois chame-as pelo nome. Garçom, sempre a pessoa que está ali servindo, ela se sente elevada, porque realmente servir é uma arte. Então, nós também temos que aprender a ser servidos e valorizar essas pessoas que nos servem, porque nós muitas vezes também servimos o outro. E para fechar, eu gosto muito de fechar com essa fala da Maya Angelou. Aprendi que as pessoas se esquecerão daquilo que você disse, esquecerão daquilo que você fez, mas nunca esquecerão da maneira como você as fez sentir. Lembre, de novo, como as pessoas, faça com que as pessoas sintam-se bem com elas mesmas. Isso é muito poderoso. É assim como nós também gostamos que nos façam sentir. Agradeço imensamente a atenção de vocês e estou aberta aí a perguntas, a críticas, ao que vocês quiserem. Muito obrigada. Não sei se eu consegui cumprir meu tempo, Ale. Perfeito. Deu, Alexandre. Sensacional. Sensacional, Cacau. Muito bom. Temos perguntas? Eu ia perguntar que você falou que tem, na hora que, para você não ficar fixando, porque eu tive uma experiência semana passada, eu fui no salão, e eu olhei fixamente. Sabe quando você se pega olhando para a pessoa? E eu nunca tive. Eu olho no olho, mas eu olhei assim no olho da moça, e ela ficou assim, parou assim, sabe? Eu acho que ela se sentiu invadida. Que na realidade eu queria falar algo para ela, e eu olhava assim, esperando a oportunidade. Mas você falou que é olhar e voltar, é isso? A jogadinha de olhar? O que acontece com a gente? Por que a gente fixa, às vezes, uma encarada em alguém? Por algum motivo, algum interesse a gente tem. Isso, às vezes, a gente faz até sem perceber, né? Sabe aquela pessoa que, às vezes, e aí tu dá aquela encarada, sabe? Por isso que eu falo, a gente tem que estar atento, porque eu não sei qual mensagem que eu posso estar passando para a pessoa, né? Principalmente, às vezes, a pessoa está acompanhada, coisa e tal, pode criar um constrangimento, né? Então, uma técnica, quando você está conversando com alguém, né? E é interessante que você está conversando, é importante que você olhe nos olhos da pessoa, então você vira, pisca, porque aí isso é muito rápido, tá? Se você for tentar fazer, você treina, porque no geral a gente faz isso, tá? Mas quando a gente quer fazer, aí fica o artificial, né? E aí a gente dá uma treinadinha. O que acontece? Quando uma técnica é que você olha nos olhos da pessoa e levemente você gira a cabeça e volta. Por quê? Porque a gente precisa cortar o contato visual e voltar o contato visual, porque o contato visual ele é muito importante para a conexão, extremamente importante. Só que isso acontece muito rápido, a gente está fazendo e fica assim, meio robozinho, né? E aí a gente vai treinando isso, treina com alguém que você conhece, você pode fazer, você faz várias vezes, e isso vai, quanto mais prática, melhor, que aí você faz isso de forma treinada, você usa depois a técnica. Então, o que acontece? Quando você faz isso,
a pessoa tem a impressão, o cérebro dela tem a impressão que você cortou o contato visual. Mas você não, você sustentou o contato visual. Entende? Então, e aí você chama a atenção da pessoa, você cria uma conexão. Só que tudo isso acontece muito rapidamente. Sim. Mas vale a pena treinar isso, tá? Porque para quê? Você não ficar fixo na pessoa, porque realmente é entender que nós temos, como eu falei, nós temos uma bolha, tá? Uma bolha invisível, que é o nosso espaço de segurança. E olha só como o olhar é extremamente poderoso. A pessoa se sente incomodada, invadida. Né? Às vezes, quando a gente... Eu sou muito assim, às vezes eu não lembro da pessoa, eu fico, gente, você acha que eu conheço a pessoa? Eu fico, a gente tem que olhar. Aí eu fico. Mas a gente tem que ter cuidado. Às vezes eu vou lá e digo, desculpa, eu estou te olhando. Eu tenho a impressão que eu te conheço de algum lugar. Será? Aí, que é isso? Porque às vezes, se a pessoa, porque a gente percebe se a pessoa está ficando desconfortável, eu vou lá e eu já acabo com isso. Entendeu? Também tem isso, seja sincera, seja honesta, explica, olha, desculpa, tá? Eu estava querendo chamar a tua atenção, porque também tem isso, esclareça. Esclareça, muitas vezes é necessário a gente esclarecer, tá? Bacana, obrigada, viu, Cacau? Nada, não. Mais algum questionamento? Eu ia falar, mas Ou vocês entendem?